Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje então eu quero compartilhar com vocês reflexões que eu fiz sobre leituras hoje pela manhã. Então, hoje, no meu momento de leitura matinal, eu fiz a leitura de 3 livros, né? Eu tenho essa mania, às vezes, justamente de não de comparar, mas sim de enriquecer entre um conteúdo e outro. Porque para mim, pessoal, eu sempre vou trazer isso aqui. Eu acredito que as verdades estão por aí. Porque no fundo, tudo que existe é verdade. Ou parte de uma verdade prima, que às vezes se corrompeu ou se perdeu. Mas a verdade, no fundo, ela sempre prevalece. Então eu nunca fecho meus olhos e sempre mantenho-os abertos no meu campo de visão, justamente para não ser vulnerável, né? Não me conspurcar com informações inadequadas, lógico. E para mim, qualquer informação que chega, ela deve ter coerência. Então eu aproveito, inclusive, para trazer aqui um insight sobre essa leitura. Mas antes disso, eu aproveito para dizer o seguinte. Então eu fiz a leitura do livro da Bíblia, né? O livro sagrado, o livro de Urântia e o livro de Ouro de Saint-Germain. Inclusive, por outras vezes eu já li o livro de Saint-Germain, mas eu gosto de estar com ele, assim como esses dois que eu citei, para abrir aleatoriamente. Ou então procurar exatamente aquilo que eu quero fazer a leitura no momento. Bom, então só quero relembrar com vocês, antes de contar essa reflexão, né, esse pensamento que eu tive, sobre os atributos divinos, né, os atributos de Deus que tem no livro de Urântia, de acordo com o livro de Urântia. 3 atributos divinos, um deles é a verdade. Onde é a verdade, pessoal, é coerente. Então eu sempre procuro buscar isso. Segundo, a beleza. Onde há beleza, né, a beleza ela é atraente. Qual beleza, pessoal? Não é essa beleza padronizada, onde todo mundo fica com o mesmo rosto, mesmo nariz, mesma boca. Não, não é isso. Pode até ser, tá? Que sim. Mas aqui a beleza que eu quero trazer é aquela beleza, por exemplo, da natureza, um gorjear de uma determinada espécie de pássaro que somente ele faz, né? A beleza de você observar a natureza da Suíça, né? Com aquelas montanhas, né? Os Alpes suíços, aquela neve, a beleza de você observar o sol, seja de qualquer local que for, observar um pôr do sol. Então a beleza, ela é atraente, né? Segundo atributo, portanto. Terceiro, a bondade. Então, pessoal, e eu sempre gosto de falar isso, que agora eu tenho a oportunidade de dizer de novo. É sempre bom repetirmos coisas boas, né? Então, a bondade, como atributo divino, ela traz o quê? Estabilidade. É uma coisa estável, né? O primor Então, da mesma forma que tem coisas que são instáveis, a bondade não, a bondade é estável. Ela tem estabilidade e ela gera estabilidade em quem encontra ela. E a bondade maior que nós podemos imaginar é a bondade de Deus. Eu gosto muito daquela frase que diz que ninguém ganha de Deus em bondade. E verdadeiramente assim é. Então, muitas vezes a gente se depara com momentos de elucidação, esclarecimentos, de momentos não muito bons que nos aconteceram. E no final de tudo, depois daquela tempestade, quando vem a bonança, ou seja, a bondade, a gente para, respira profundamente e diz: como Deus é bom. Nesses momentos eu vou dizer, até mesmo o ateu deve ter vontade de dizer. Assim como quando as pessoas estão em perigo, e pessoal, não estou falando isso como crítica, tá?
Estou falando só para levarmos em consideração, porque aqui muitas reflexões. E eu falo, e com todo amor do mundo, conheço vários ateus que são pessoas boníssimas, inclusive esclarecidas, e que inclusive têm ligação maior com a natureza, com Deus e nos seus afazeres de rotina diária, melhores do que muitos religiosos, tá? Então, só fecha aqui o adendo, para vocês entenderem o que eu quero dizer. É porque naturalmente, por instinto de sobrevivência, até aquela pessoa que diz, inclusive, não acreditar em Deus, num momento de perigo, por instinto de sobrevivência, por ela ter na consciência dela a centelha divina, ou seja, a sua ligação com Deus, naturalmente ela vai falar, graças a Deus isso aconteceu. Ao que isso se deve? Consciência, tá? Então, fecha aí. Esses 3 atributos, se tiver verdade, se tiver beleza, se tiver bondade, atributos divinos. Procure encontrar isso naquelas coisas que você não tem certeza. Isso é bom? Isso não é bom? Então, essa é uma forma, tá? De trazer à tona meios melhores de não titubearmos em dúvida, tá? Porque viver a vida é necessário termos poder de decisão, né? E coragem para aquilo que a gente quer empreender. Então, pessoal, voltando à questão da palavra lida no livro, a verdade. E lá, a coragem. A coragem é um atributo, né, que o ser humano se utiliza dela para suas empreitadas na vida. Quando é que o momento pede coragem? Quando algo não está tão fácil assim, né? Ou então quando ele ainda não sabe no que aquilo vai dar, é necessário ter coragem. E aqui eu trago a coragem como um atributo humano maravilhoso. De que forma a gente pode tentar contemplar essa coragem? Há necessidade de falar o seguinte, mais do que tudo, absolutamente a coragem é a força de vontade que você tem, né, de ser você. Então você tá tendo aí coragem para viver? Sim, de vez em quando a gente tem que notar que temos um certo nível de covardia. Covardia em quê? Em ser quem verdadeiramente nós somos. Nossa, Gi, mas eu nem sei quem eu sou. Então, esteja em busca, eu digo. Procure saber quem você é. Você vai passar aqui nesse mundo em branco, sem abrilhantar por onde você passa, sem iluminar os caminhos com o seu dom. Cada indivíduo carrega um dom, né? Então, eu pergunto, nós não sabemos até quando estaremos aqui, né? E graças nós damos por mais um dia vivido, como eu dou graças a Deus por hoje. Estamos aqui conversando. Então, pessoal, é com muito carinho que eu trago isso. Como eu disse, tudo aquilo que for válido para mim como ser humano, mais do que como profissional, eu trarei. E o que me habilita mais ainda como profissional é porque naturalmente nós sabemos que isso funciona na vida do ser humano. Então, indivíduos que procuram os atendimentos terapêuticos mostram isso, que ainda não aprenderam a desenvolver o seu melhor, seu aspecto de coragem para viver a vida, a sua vontade. Então eu digo, mais do que coragem, qual a sua força de vontade? Mas para você ter força de vontade, há necessidade de querer algo. Tem pessoas que nem sabem o que é da vida, né? Tem pessoas que não têm ainda esse discernimento. Tem muita dificuldade de tomar decisão. Então, estudos que eu fiz em torno não só desses livros que eu trouxe aqui, e que são constantes, tá, pessoal? Isso são analogias que a gente tira, na verdade, de uma vida inteira. Diz respeito ao ser humano, ele deve ter discernimento para as escolhas. Uma pessoa, quando não se decide, ela não consegue iluminar o seu próprio caminho. Ela não sabe se quer A ou B. Onde ela vai pôr força de vontade? Né? E qual coragem é essa que ela tem que ter para ser quem ela é? Como se ela não sabe quem ela é? Nossa, Gi, tá complicando mais ainda. Então eu não sei quem eu sou. E eu não sei o caminho que eu quero seguir.
Sim, sim, é isso que acontece aqui no consultório. As pessoas vêm com um problema, tá? E nós vamos desencrustando aquilo, assim como o rei Arthur desencrustou a espada da rocha, tá? Mas ele conseguiu fazer isso, pessoal, por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele tinha essa força de vontade emanando dele. E nem sempre o indivíduo sabe quem ele é. Para pegar a sua espada de poder. Poder sobre o outro, pessoal? Não. Poder sobre você mesmo, né? Então, outros foram no local, não conseguiram empunhar a espada, retirar sequer a espada. Porque é um conto muito interessante. Eles não conseguiram desencrustar a espada daquela rocha, porque às vezes a intenção dele era ter poder sobre o outro, ele ainda não tinha poder sobre ele mesmo. E o rei Arthur consegue justamente por isso. Ele tinha aquela força de vontade que emanava do ser dele. Ele sabia qual a essência ele carregava. Ele sabia exatamente das suas intenções. Portanto, de modo merecido, ele tirou a espada e virou rei. Rei de quem, pessoal? Não o rei só a nível governamental, o qual ele foi ali, né, que conta esse conto, mas, sobretudo, ser o seu rei, o seu próprio norteador. Sim, quando você se enxergar como uma pessoa de poder, que tudo que lhe acontece é você que trouxe à tona. Tudo que você deixa que as outras pessoas façam com você, é você que permitiu. Tudo que lhe acontece, então, você se coloca na responsabilidade. Logo, assim você vai reconhecer Deus dentro de si, né? Então nem preciso aqui falar, nem digo rei dos reis, não preciso dessa alegoria, é Deus, pessoal. Então vocês vão encontrar um pedacinho da sua centelha que faz você instigar essa curiosidade de saber quem você é, qual é a sua essência, quais são os seus dons, as suas missões aqui na Terra, né? O que você tem feito com a sua vida? Você tem vivido com propriedade? Você tem vivido com vontade, com força de vontade propriamente dita? Então, o que mais vem aqui no consultório são pessoas que trazem um probleminha, identificam que na verdade, depois, né, é a ponta do iceberg, é um problemão, mas após ver que aquele problemão tá ali, né, no caso abaixo, a ponta do iceberg, ele fala, não, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, eu desenvolvo. Com a força de vontade ele pode tudo. Ele vai identificar que na verdade ele deveria ter agradecido, né? Ele deveria ter agradecido aquela geleira, né? Porque é tudo recurso para ir para frente. Então, pessoal, volto aqui à reflexão sobre a questão das leis herméticas. Há necessidade de se viver um lado do polo para dar valor ao outro lado do polo, né? E sobre a analogia sobre os livros é a seguinte: abrindo na Bíblia, existe aquela passagem belíssima de Jesus Cristo, que ele fala, eu não vim trazer a paz, mas a espada. É a espada da discórdia? Não, pessoal. É a espada que, de certo modo, ela secciona, corta o caos para dar ordem. Então, isso acontece na nossa família. Muitas vezes, acontece de uma pessoa estar tendo visão que outros daquele mesmo âmbito familiar não têm. Então, a espada que você leva, você empunha ela somente munido de sabedoria. Somente aquele que sabe quem ele é e verdadeiramente qual a intenção de empunhar a espada. Porque a espada é vontade, vontade de ser quem é. E se você é de fato quem você veio para ser, você carrega uma consciência que ela não te deixa explorar ninguém, que ela não julga ninguém, que ela não critica ninguém.
Então eu costumo dizer, essa espada de você ser quem você é, ela é adequada para você parar de mimimi, para cortar os mimimi. Ah, mas me fizeram isso, me fizeram aquilo outro, me fizeram isso. Para de mimimi. Ai, porque meus pais não me entendem. Ai, porque minha namorada. Ai, porque meu namorado. Ai, porque minhas amizades. Ai, porque meu professor. Agradeça-os. Eles estão fazendo você ser mais forte. Pois eles estão exatamente no contexto que você criou, embora você não acredite ainda. Então esse canal aqui é sobre isso. Então eu digo-vos, olha quão belo é. Você traz sabedoria milenar do livro sagrado para questões que você vive hoje. Porque são palavras vivas, pessoal. São palavras que não se perderam e nem se perderão, né? Então Jesus, uno com o alfa e o ômega, já sabia tudo que iria lhe acontecer. Porque ele acessava quem ele era. Jesus, obviamente, soube quem ele era. Acessou isso e utilizou com primor. E foi o maior de todos os exemplos para nós humanos. Então você está com mimimi? Corta ele. Seja na sua religião, qual ela for, mas tenha coerência de viver a vida com verdade, com beleza e na bondade de Deus. Não fira as outras pessoas, porque essa espada que você vai empunhar é para trazer o seu dom à tona, para trazer o seu serviço em favor do próximo e não para prejudicar. Então, muitas pessoas têm trazido uma espada não adequada, não é a de Rei Arthur, não é a espada que Jesus veio trazer, né? Então não são verdades. São mais e mais espadas, são farpas de mimimi. Então, tudo que você for fazer, já começa hoje mesmo com um pequeno exercício, né? Isso é sobre mim? É sobre minha consciência? Se não, ajuda conforme puder. Se não, faça a sua parte. Sua consciência estando livre, nas boas práticas você vai dar o exemplo. Então não precisa criticar, então não precisa ficar de mimimi, dá o seu exemplo, abrilhanta com o seu dom, por onde quer que você passe, né? E, mais do que isso, gostaria aqui também de trazer a seguinte questão. Uma parte dessa leitura do livro de ouro de Saint-Germain trouxe o seguinte: é um momento que um dos apóstolos, Jesus, né? Jesus Cristo está conversando com os apóstolos. Se não me engano, isso também é em Mateus, mas eu não lembro o versículo, gente. Eu sou boa dos ensinamentos que a Bíblia traz. Os ensinamentos, a essência deles, ela fica aqui, ó, guardadinha, mente e coração. Mas eu não lembro exatamente o versículo. Só que hoje em dia é só dar um Google, lá você já estará no versículo. É uma parte onde ele está conversando com os apóstolos e ele pede para um dos apóstolos retirar uma moeda da boca de um peixe. E ele vai e faz. E depois ele dá o ensinamento moral. Porque aí eles estão... porque os cobradores de impostos, um apóstolo estava, né, vamos dizer assim, com todo respeito, de mimimi. E ele assim, mestre, mas os cobradores de impostos, e os romanos, né, subjugando aquele povo, o povo hebreu, o povo judeu. Então, Jesus Cristo fala que, na verdade, ele dá a entender o seguinte: o problema não é o financeiro. Acreditando, ele tira recurso financeiro de onde ele quiser. O problema não é financeiro. O problema não é com os romanos. O problema, pessoal, vou trazer uma analogia para os dias de hoje, não é político. O problema são os homens, né, se degladiando, se separando. Esse sectarismo, política, religião é ótimo para trazer isso. Então, outra reflexão a partir deste vídeo. Vamos acordar para quem nós somos hoje.
Vamos parar de ficar uns contra os outros. Os humanos, eles têm que realmente se humanizarem. Então tem pessoas se animalizando, tratando melhor animais do que gente. Tá errado tratar mal os animais? Não coloca palavras na minha boca. Trata bem os animais, pois eles merecem, são criações divinas também. Aliás, trate-os maravilhosamente bem, pois são seres inocentes, só agindo e seguindo seus instintos animais. E o ser humano, inclusive eu acho uma ofensa aos animais, dependendo da comparação que a gente faz do humano. Ah, seu cachorro. Cachorro jamais faria coisas que o ser humano tem feito uns com os outros aqui na Terra. Fecha esse adendo. Jesus Cristo então fala com o apóstolo. O problema não é meramente os romanos, não são os cobradores de impostos, não são os governantes. O problema é a morte do espírito. A morte do espírito. A necessidade de se vivificar o espírito. Então, para pessoas que não querem tomar a responsabilidade de quem elas são, que elas pensem por esse lado. O seu espírito eterno se agradaria disso que ele está vendo? Se hoje fosse o seu último dia de vida, você está satisfeito com as condições que você se encontra hoje? A sua vida tem sido superar desafios, male, né? Porque às vezes são desafios corriqueiros, vão, voltam. Só remediou, não os tratou. Por quê? O cerne da questão está dentro de você. Se você entender que você é um espírito e precisa urgentemente vivificar ele, trazer revitalidade para o espírito, né? Para sua alma, que é o espírito encarnado, traga revitalização para sua alma, traga revitalização para o seu emocional, para o seu mental. Descortina todas as nuances de sombra que ainda existem no seu ser. Logo, você vai parar de criticar o outro. Você vai identificar, diante de todo e qualquer contratempo ou problema, uma oportunidade de você ser melhor. Então aqui, pessoal, em mais um vídeo eu falo, não tem como não fazer analogias. Qualquer palavra-chave que formos explorar em se tratando da natureza do ser humano vai trazer a necessidade de você, com primor, identificar o que você tem feito com a sua vida. Diante desses problemas que você tem vivido, dessas arestas que você ainda precisa parar, essas crenças que já estão te limitando, das portas que se abrem para você, escancaradas, e você fecha. Se você ainda não tem encontrado solução, queira saber quem você é, porque o tempo urge, né? Então, nós temos aqui pessoas que estão conscientes de uma transição planetária e vivendo neste planeta que constantemente está sendo revitalizado por emissários de luz, acerca das configurações que aqui acontecem no orbe terrestre. Então, nós vemos um planeta com as águas sujas de lixo químico, sujeiras, esgotos, as florestas se queimando, animais sendo queimados vivos, um ser humano em represália queimando outro ser humano vivo, falando de boca cheia, que dá mais valor aos animais do que ao próprio humano. E aí me faz pensar o seguinte: qual a sua participação para ajudar? Entre o meio de tantas reclamações. Então, qual a sua participação? Né? Então, são seres humanos que estão desumanos, mas que querem um planeta para elas,
de regeneração. Aí eu pergunto, você não se regenera? Não se interessa em regenerar? Só em culpar o outro? Só de falar mal do outro? Só de falar mal da sua família? Só de falar mal da sua comunidade de vivência? Seus ambientes de estudo? Seus ambientes de trabalho? Falar mal das pessoas que você nunca viu na vida? Só porque uma chegou na fila antes de você? Falar mal, arrumar encrenca no trânsito? Falar mal do outro só porque ele tem outra religião? Falar mal do outro só porque ele alcançou algo que você ainda não atingiu? Falar mal do outro só porque ele não compactua dos mesmos pensamentos que você? Falar mal do outro, não aceitar o outro porque ele entende outro lado político? Pessoal, vamos parar de fundamentalismo, né, religioso, sectarismo. Vamos parar de comparações. Vamos parar de julgamentos. Porque você está se sabotando. Tudo isso é subterfúgio para você não ser quem você é. Larga de olhar para fora e olha para dentro. Bom, eu vou indo, senão o vídeo fica muito grande. E é como eu falei, hoje em dia a pessoa entra para ver uma pequena informação num aplicativo da vida, mas não tem se dado a oportunidade de ouvir palavras que realmente vão fazer diferença na vida delas. Então, pessoal, se isso aqui já surtiu efeito para uma pessoa sequer, eu já fico muito feliz. Então, gratidão quem me acompanhou aqui até o momento. E sim, se você sentiu sintonia, sentiu verdade no que foi dito, nós iremos explorar muito mais a nível de conhecimento. E eu repito, não só para expandirmos a nossa consciência, mas sobretudo nos aspectos de estar mais próximo, mais íntimo de Deus, onde? Dentro de você. Deus está dentro de você, assim como Ele está em tudo. Assim como Deus criou tudo e todos, que todo mundo é parte do todo, você também é. Então Deus está dentro de você. Vamos arregaçar as mangas, trabalharmos para identificar quem nós somos. Se você quer isso, seja por qual aspecto você quer dar início nessa tratativa, nesse movimento salutar, estarei disponível. Tá ok? Então, pessoal, um momento que não é de propaganda, e sim de fazer um apelo, que nós falaremos de todas as nuances de tratamento que vão beneficiar o ser humano. E não precisa ser comigo, pode ser com outras pessoas, atendimentos online. Hoje o Brasil está cheio de terapeutas, e terapeutas brasileiros também em todo o mundo, e não só terapeutas brasileiros, terapeutas de todas as etnias. As terapias têm auxiliado muito. Então, como eu digo, por aqui nós vamos conversar e refletir muito, pois de acordo com as informações que a gente vê, é choro. E, pessoal, muitas pessoas vão chorar por tudo que está para vir. Muitas pessoas vão chorar porque elas estão pensando que são trigo. E então, eu costumo dizer, estão aí numa hipocrisia, pessoas que fazem trabalhos comunitários, mas não têm a hombridade de encarar as questões familiares. Então, se você é um indivíduo que já sabe mais do que sua mãe ou seu pai, por que você não ajuda eles? Se você é um indivíduo que sabe mais do que o seu vizinho, que você ainda fala mal dele, por que você não ajuda eles? Mostra quem você é, de fato, né? Então, pratica o bem, não adianta ficar falando. Então, pessoal, essas reflexões serão típicas desse canal. Reflexões para abrir a consciência, porque nós precisamos sim fazermos o nosso melhor. Assim como eu tenho minhas atividades, não só as profissionais, né? Desejo que vocês tenham cada vez mais ânimo, coragem e força de vontade de vocês quererem explorar quem vocês verdadeiramente são. Auxiliarem vossos familiares, todos os seus, e em magnitude nós vamos auxiliando, aumentando o quanto energético do planeta, né? Então,
várias frentes hoje em dia humanitárias estão aí justamente para isso, inclusive aquelas que, de algum modo, elas são até mesmo anônimas, né? Então você tem se sentido seguro em manifestar uma prece em favor de alguém? Você tem olhado para camadas além do seu próprio umbigo? Porque, o que eu quero dizer disso? Porque muitas vezes, quando a gente precisa olhar para fora para ajudar, a gente não olha. Aí a gente está olhando só para o umbigo. Mas quando a gente precisa de fato olhar para dentro, para mudar alguma coisa, auxiliar, a gente quer criticar o próximo. Então faz tudo errado. Queira fazer essa introspecção para ver realmente o que te afeta e trata isso em você. Logo você pode auxiliar o outro, né? Então, um doente não pode auxiliar o outro doente. A pessoa ela tem que ter essa noção, esse discernimento. Discernir quem ela é de fato, quem você é. O poder que é lhe dado, você usa com primor. Então, muita gratidão para aqueles que acompanharam até aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito amor e muita luz nos caminhos de vocês.